Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora e especialista em EFT, praticante há 7 anos para mim e tenho ajudado outras pessoas desde então. E para mim é imensa alegria poder estar aqui. O assunto hoje é polêmico. Nós vamos falar sobre ansiedade. Quero passar uma série de dicas como detectar a ansiedade, né? Como nós podemos transformar sintomas em mudanças na nossa condição. Jurema, rica noite para você, seja bem-vinda. Então, para mim é uma imensa alegria poder estar aqui, passar essas informações. A sensação da ansiedade, ela é um mal. Heloísa, rica noite para você, que assombra muitas pessoas, né? A ansiedade como síndrome, ela tem um monte de facetas. Para alguns especialistas envolve síndrome do pânico, envolve toque, envolve a agorafobia, ela é bem mais abrangente do que a gente pode imaginar. Pati, rica noite para você, seja bem-vinda. Heloísa, rica noite. Elida, rica noite. Elcio, rica noite para você. Anabel, rica noite. Sejam todos bem-vindos nessa segunda-feira, que aqui no sul tá um frio tremendo. Parece que o inverno não quer ir embora. Mas ainda tá cedo pro inverno ir embora. Rosilene, rica noite para você. Seja bem-vinda. E para mim é imensa alegria poder estar aqui, passar essas informações que podem ajudar muitos a ter resultados diferentes. Rosilene, rica noite para você também, seja bem-vinda. Então, a ansiedade, clinicamente, ela concorre com a depressão, e as pessoas têm muito disso, está aparecendo muito em todas as idades, não só nos jovens, em todas as faixas etárias. Silvia Andrade, rica noite para você. E a EFT é uma ferramenta perfeita para trabalhar essa gestão da ansiedade, para não dizer eliminação. Iris, querida, rica noite para você, seja bem-vinda. E essas questões, elas têm acompanhado as pessoas, né? E eu gosto de falar sobre ansiedade. Eu fiz uma palestra na ABAP sobre ansiedade. A minha próxima palestra na ABAP vai ser no 15 de setembro, que eu vou falar sobre imagens que curam e ajudam a gente a prosperar. Gabriel, rica noite para você, seja bem-vindo. Mas a questão da ansiedade, estive trabalhando lá na Associação dos Aposentados e Pensionistas de Pelotas. Sandra, rica noite para você. Ana, rica noite para você. Ana Carolina, rica noite. E essa questão assim do que parece que o pensamento fica acelerado, dá um monte de sintomas esquisitos. Vou falar sobre esses sintomas e nós vamos, como sempre na EFT, ser bem específicos, para que a gente possa fazer uma sequência de EFT no final, possa transformar nossos resultados, começar a transformar os resultados, né? E Tiara, rica noite para você, seja bem-vinda. Sandra, seja bem-vinda. Maria Judite, seja bem-vinda. Kátia, seja bem-vinda. Ai, meu Deus do céu. E aí, tô rindo aqui que a Iris Bela comentou que aqui o calor é de 27 e para São Paulo tá 14 e aqui eu digo que no sul tá 7. Um pouquinho mais frio, mas a questão toda é o que nós podemos fazer, como nós identificamos primeiro que estamos com algum quadro em algum nível de ansiedade. Rúbia, rica noite para você. E quais são as consequências no corpo e como nós podemos reverter com a FT, porque o grande que é você ser bem específico para poder trabalhar com a FT. Claro que você vai poder trabalhar com os sintomas, e isso já fiz várias vezes, com as sensações no corpo, com as doenças geradas, né? Mas o bacana é o pulo do gato que eu vou ensinar daqui a pouco, porque que a ansiedade na linha médica ela é trabalhada nos paliativos, né? E se acaba que a pessoa ela não consegue verter o quadro,
tá? Porque ela não foi nesse ponto X, né? Ela não trabalhou esse ponto X. Caroline, rica noite para você, seja bem-vinda. Então, no momento que a pessoa não foi nesse ponto X, que eu vou falar aqui daqui a pouco, a pessoa não está fazendo o serviço completo, né? E aí é o motivo que ela fica com medo que a ansiedade retorne, né? E muitas vezes acaba preferindo a medicação, que não vai na origem do problema também, trabalha só nos sintomas, são todos panos quentes, é tapar o sol com a peneira, e ainda pode ter um monte de efeitos colaterais, né? O problema são os efeitos colaterais que a medicação causa no corpo, tá? Ana Carolina, rica noite para você, seja bem-vinda. Então, quando a pessoa não trabalha na origem do problema, tá? O evento traumático que deu origem ao processo, ela não vai conseguir ter a libertação emocional que ela precisa, ter uma mente mais calma, né? Acreditar mais que é possível ter outros resultados dentro dos padrões dos diferentes quadros de ansiedade, né? Somente dizer que é a síndrome da mente acelerada é muito pouco para a gente ir na origem do processo, ok? Então, eu falei aqui minhas anotações, né? Para variar, eu tenho sempre umas anotações para que eu não possa perder o foco. Luciana, rica noite para você. Silvânia, rica noite para você também. Grato pela presença de todos. Tá? E tem as lives anteriores, eu estava notando que eu não tinha falado ainda sobre ansiedade. Como assim não falei sobre ansiedade? Né? Se é uma doença que assola muitas pessoas, pode ser temporária como pode ser permanente. Muitas vezes a pessoa nem sabe por que ela deixou de ter ansiedade, ela simplesmente fica contente que se livrou do problema, mas muitas vezes ela não sabe, né? E o bacana é saber a origem, como eliminar, se o evento aparecer, se a condição aparecer, dá para trabalhar nos sintomas como atividade emergencial, mas o ideal é ir na origem. E qual é o evento ou conjunto de eventos específicos que dão todos esses sintomas? Então, assim, antes de eu falar do evento específico, característico, são 3 eventos específicos, ok? Que faz que a pessoa tenha essa questão da ansiedade não crescendo, porque a ansiedade... essa questão da ansiedade, ele é um crescendo, ninguém acorda ansioso da noite pro dia, eu agora virei um ansioso, o que acontece é que aquilo vai um crescendo se a gente não trabalha essas três origens. Mas antes de eu falar das 3 origens, eu quero comentar com vocês efeitos da ansiedade no cérebro, tá? A pessoa tem a questão da insônia, ok? Porque já que é o pensamento acelerado, a pessoa vai ficar pensando naquilo, vai ficar focado naquilo, a mente vai andar em loop, então ela não relaxa. Pode dar dores de cabeça, porque a pessoa precisa descansar e ela não consegue. Tá? Dá desespero, falta de energia, claro, ela está pensando em algo constantemente. E muitas vezes a gente nem sabe mais o que está pensando, ela está começando a ter sintomas no corpo, por exemplo, o coração fica acelerado, da hipertensão, problemas cardíacos, da azia, da gastura, dores estomacais, refluxo, variações no apetite, tanto para mais como para menos. Boa noite, Silvia, seja bem-vinda. Adriana, seja bem-vinda. E o intestino pode ficar desregulado, tanto preso quanto solto. Pode dar a famosa síndrome do intestino irritável, né, do colo irritável, que a pessoa não pode comer nada um pouco mais temperado, que ela ela não consegue conter as fezes, né, ela tem diarreia. Tá? E, bom, no sistema reprodutor, olha só, é só 3 eventos que dão origem e você tem todas as consequências. Platão, rica noite para você, seja bem-vindo.
E todas essas circunstâncias também vão parar no aparelho reprodutor. No feminino tem descontrole menstrual, tem cólicas tremendas, uma TPM horrorosa, como também pode ter a menstruação indo embora cedo, a menopausa precoce, pode ter um monte de efeitos, ok? Essa questão da ansiedade. No homem gera impotência, redução na contagem de espermatozoides, ok? E essa questão da irritabilidade, a pessoa fica mais irritadiça, a pessoa fica mais explosiva, a pessoa está sempre cansada, né? Claro, ela está usando toda a energia dela para estar sempre, olha só o item importante, ela está sempre no estado de defesa. Por que ela está sempre no estado de defesa? Camila Ricanoite, eu vou falar as 3 razões que a pessoa está sempre no estado de defesa, ok? Então, primeiro, anotem aí, a própria pessoa não se sente de confiança. E isso se dá por várias razões. Uma delas é que ela não confia nela mais. Ela não cumpriu com coisas que ela prometeu. Eu até não acho esse o perfil mais profundo, mas é um dos perfis que aparece quando a gente trabalha a ansiedade. Okay? Quando eu trabalho com meus clientes, tem vários clientes, até tem clientes com vídeos, né, contando seu testemunho com a redução da ansiedade, lá no canal do YouTube. Mas a questão aí é assim, eu era para ter cumprido algo e não fiz, então eu não sou de confiança, não dá para confiar em mim, né? Será que na próxima vez eu vou cumprir? Aí começa o looping, ok? Esse, que nem eu falei para vocês, é o sintoma mais fraco, mas ele precisa também ser trabalhado, porque pode existir coisas que a gente prometeu para os outros, para nós mesmos, e nós não cumprimos, ok? Pode ser das coisas mais simples ou as mais complexas, mas cada pessoa dá importância diferente para os fatos, principalmente para os fatos que não ocorreram como a gente esperava. Então aí é importante dar uma olhada nisso. Bom, primeiro ponto, falei que eram 3, né? Segundo ponto. Pessoas não cumpriram com o que prometeram. Elas o mundo não é de confiança, as pessoas não são de confiança. Então a pessoa fica em estado de alerta, né? Da onde vai vir a próxima paulada, ok? Então daí começa será, aquela questão do será, Será que eu vou... Aí quando eu não confio em mim, será que eu vou conseguir? E quando eu não confio nos outros, será que dá para confiar? Será que eu consigo acreditar? Então eu não confio nos outros porque tiveram eventos que não foram de confiança, que pode ser aqueles conflitos familiares, de instabilidade no lar, que pode envolver alcoolismo ou não, que pode envolver abuso sexual ou não, ok? Que pode envolver o assédio moral na família ou não, ok? Quando o mundo mais próximo, que é o mundo familiar, não foi de confiança, ok? E depois, o terceiro item, que a maioria das pessoas nem imagina que tem isso, tá? Quando mais precisou que a vida ajudasse, que o universo ajudasse, os anjos ajudassem, não recebeu esse auxílio. Então, nesse ponto, rica noite, Letícia. Nesse ponto, a vida não é de confiança. Não recebeu o apoio da vida, mas é o apoio da vida que ela esperava, ok? Muitas vezes me auto-aplicando EFT, eu encontrei esses pontos conflitivos e pude perceber e desfazer a minha imagem do que é exatamente o que eu espero da vida, e que a vida e eu temos sintonia para que a coisa se realize. E nem sempre o que a gente espera é o que a gente tem, que a gente precisa naquele momento. Mas isso aí eu só tive entendimento quando eu fiz EFT para desmanchar essa coisa da ansiedade, né? Será que fulano vai fazer o que eu pedi?
E toda vez que a gente está no será, a gente está na dúvida. Quando a gente está na dúvida, a gente está percebendo uma questão não escondido. Um não vou vencer, um não vou conseguir, um não vou atingir. E isso faz com que a pessoa fique pensando naquilo e, na verdade, ela fica pensando 1000 maneiras diferentes de chegar no objetivo dela, mas sempre tem aquele pé atrás. Com a questão da vida, sobre a vida, o bacana é que a pessoa veja os eventos, que ela teve alguma perda profunda. Por exemplo, ela estava num momento conflitivo e ninguém apoiou, e não veio apoio de lado nenhum, ou tinha uma pessoa muito doente, teve a perda desse ente querido, é como se a vida não tivesse dado o sustento, o apoio, como se tudo que estivesse acontecendo não fosse para trazer a pessoa até aquele momento presente. Então isso faz com que as pessoas tenham um desses 3 aspectos, ou os 3 aspectos juntos, Por exemplo, você tinha um animal de estimação, tem pessoas que têm uma ligação muito profunda com os animais de estimação. Eu mesmo, com 19 anos, tinha um animal que ele era até assim, não tinha raça, aquele cachorro, e quando ele foi atropelado, aquilo me deu um pesar profundo, como se Deus não tivesse podido interceder ali naquela hora, naquele momento, sendo que o cachorro resolveu fugir do pátio e atravessar a rua numa curva perigosa lá, Então ele se jogou pro acidente, mesmo na inocência dele. Ele era morador daquele bairro, ele sabia que era uma pista movimentada e mesmo assim ele resolveu fugir do pátio e atravessar sem querer obedecer, que ficasse no pátio, que esperasse até nós voltarmos. Então, assim, no momento que este animal meu de estimação, eu senti, eu vi, eu presenciei o acidente, aquilo foi uma dor profunda, E a sensação que a vida não estava ajudando, Porque o animal sofreu uma semana até morrer. Olha, foi assim, na época para mim foi muito triste, mas na questão assim por causa daquela afinidade que eu tinha com o animal, eu não queria que o animal fosse embora tão cedo, já que eu tinha aquela afinidade, o cachorro deveria ter uns 2 anos e pouco no máximo, e então era um animal novo, que a princípio tinha mais tempo de vida, e a vida, as circunstâncias não cooperaram para eu ter a felicidade com aquele animal por mais tempo. Então teve o evento traumático, o trauma do acidente, e assim ficou uma imagem daquele evento, e na época ficou a sensação que a vida não ajudou, Eu também tenho uma irmã que já fez a passagem, e eu tinha me mudado, não fazia 1 ano daquela casa, de volta para Porto Alegre, e ela vem a falecer, e ficou toda aquela sensação assim, puxa vida, uma pessoa que tinha só 22 anos, tinha uma vida pela frente, com aquela sensação de que Deus, a vida, isso ficou por alguns dias só, 3 dias na verdade, a sensação que a vida não cooperou, para aquela irmã que eu tanto queria bem, que ela ficasse mais tempo aqui, sendo que cada um tem as suas circunstâncias para viver e a gente precisa aprender a conviver com isso, com o tempo de cada um, com as vivências de cada um, Não é ser fatalista, mas se realmente ela precisou ter essa passagem do jeito que ela teve, se aconteceu assim, não tinha como fazer diferente, tanto que não aconteceu diferente, Então, essa questão assim das grandes perdas, a importância de trabalhar essas grandes perdas e também a pessoa criar circunstâncias de se perceber nos eventos
que apesar da primeira sensação ser de impotência perante a vida, também ser de não é possível confiar na vida porque a vida não me supre o quanto eu preciso, ela não suporta aqueles que eu amo o quanto é necessário, né? Isso são só pontos de vista, tá? Tudo tem o seu crescimento, tudo tem o seu momento e nem sempre as coisas são como a gente espera. Então, os 3 pontos. Eu não fui de confiança, não dá para confiar em mim. Muitas vezes o pessoal que é terapeuta tem aquela coisa, eu sou uma fraude, e é o que impulsiona o terapeuta a continuar sempre estudando, sempre fazendo curso, sempre se atualizando. Mas quando essa sensação de ser uma fraude é muito pesada, é muito densa, né? Porque não cumpriu tarefas anteriores, é importantíssimo trabalhar quando não cumpriu tudo que gostaria de ter dito para si, fazer a técnica do espelho, por exemplo, que também está lá no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller, 2 L's, né? É importante fazer EFT para esse momento ou vários momentos, né? Porque uma época eu tive que fazer o pacote de erros, né? O pacote de descasos, desmandos, desacertos que eu era, né? E a vergonha que eu sentia disso, a falta de apoio de mim mesma comigo, a sensação que não dava para confiar em mim, tudo isso aparecendo nesse conjunto de eventos anteriores que eu falei uma coisa e fiz outra, né? E esse é o primeiro ponto. Depois, segundo ponto, eventos inseguros, principalmente na infância, no lar. E a pessoa que não trabalha isso, a ansiedade depois vai comer mansinha, né? Ela vai atuar num crescendo, porque a pessoa está na idade espiritual de curar aquele passado, aquele conjunto de eventos inseguros e desconfortáveis, e ela não está curando. Claro que olhar para o passado parece que vai ser reviver o evento, mas não é verdade. Parte o corpo já digeriu, mas ele não tem energia, não tem disposição, tanto que dá irritabilidade. A irritabilidade é pouca energia no corpo, ok? Um dos motivos da irritabilidade são as feridas que não foram curadas. Então, uma das reações é ficar irritado que as coisas não passam, não terminam, que aqueles ciclos não se concluem. E aí essa baixa energia no corpo faz que a pessoa tenha que fazer muita força para vencer a inércia, para chegar nos objetivos. E aí deixa a pessoa irritadiça, explosiva, tá? Tudo porque tem essa bagagem emocional que está consumindo a sua energia, que era para o bem-estar, que era para se sentir bem, que era para tocar a vida, que era para realizar as coisas, e a pessoa está só nessa sensação de que tem que estar sempre se cuidando. O sistema nervoso da pessoa está sempre no módulo de defesa. E aí, claro, não sobe energia para outras coisas, né? Por isso é irritabilidade. Tá? Eu quero fazer sequências de EFT com vocês, né? E no final eu vou pedir mais um minuto, que eu quero contar uma historinha que eu vi de um filme de animação, que eu acho que dá para exemplificar muito bem essa questão da ansiedade, esse mal do século, que atinge tantas pessoas. Quando a gente vê, o pensamento já está a 1000 mesmo, e fica difícil trabalhar com qualquer coisa, com a cabeça que não para, né? É uma barulheira interior, pode estar um silêncio no ambiente, mas a cabeça está a 1000, e tudo isso tem a ver com esse módulo de defesa que está ativado. É como se estivesse com um relé imantado, né? Então, é aquela questão assim, pegou, né, imantou, ou seja, tá daquele jeito, acostumado a trabalhar e não vai sair daquela maneira, daquele módulo, né, se não for feito um trabalho de base. Eu sempre recomendo, se a pessoa está sentindo sintomas muito agressivos de ansiedade, ela pode trabalhar nos sintomas. Eu nunca recomendo que a pessoa elimine a oportunidade de trabalhar nos sintomas, mas só trabalhar os sintomas é a consequência,
né? Ah, minha mente não para, eu me amo e me aceito, mesmo que eu não consigo dormir, eu escolho relaxar, né? Mas vai precisar um momento, e que esse momento seja logo, que a pessoa possa trabalhar para reduzir essa necessidade, tá sempre no módulo de defesa, sempre tentando antever os perigos, né? Sempre achando que não vai dar certo, né? Sempre parece que está sempre no módulo de que a coisa não vai funcionar, e a vida não é assim. Tem tanta coisa funcionando, o ar que entra no nosso pulmão, o sangue que circula, né? E tantas outras coisas no nosso corpo que funcionam muito bem. Então significa que as coisas estão acontecendo dentro de uma divina ordem, tá? Então, para a gente entrar nessa sensação de divina ordem, do fluxo divino, do que as coisas estão indo, não estão indo só na sensação que eu preciso sempre me defender do mundo agressivo, ou de pessoas agressivas, ou da falta de suporte da vida, né? A falta de confiança, né? Confiar como um fio, né? É por isso que é confiança, estar no fio, estar no prumo, estar conectado, estar na sintonia do bem, do melhor. Então, se a pessoa não está se sentindo assim, é porque ela precisa, antes que vire um problema mais grave, ok? E os médicos já confirmaram que pessoas podem ter problemas cardíacos por questões emocionais não curadas, tá? Então, tudo isso é motivo para a gente fazer essa faxina no passado, nesses eventos, ou que a gente não foi de confiança, que não podemos confiar em outras pessoas e que não nos sentimos suportados pela vida, pelo universo, tá? Os 3 pontos aqui que não podem faltar quando a pessoa quer a autocura, ela quer progredir a vida, quer fazer com que a vida tenha acontecido tudo que aconteceu para nos trazer a esse momento presente, o momento de rever os conceitos, se o quadro da ansiedade já está instalado, seja ele síndrome do pânico, seja ele toque, seja ele qualquer um dos, que nem eu falei agora, fobia, fobia social. Todos esses itens, eles envolvem essa questão do eu não confio. Oi, Pedrinho, rica noite para você, rica noite, Miriam, também. Então, a importância de trabalhar isso. Então, agora nós vamos fazer FT, tá? Para trabalhar essa questão, um exemplo. Claro que não vou conseguir trabalhar todos os 3 itens, mas é importante que a pessoa depois faça a lista desses 3 itens, trabalhe a FT na técnica da carta do desabafo, já vai ajudar muito, mas vai precisar continuar esse trabalho em outros aspectos. Aqui eu vou fazer uma sequência de FT para tirar a química do corpo na ansiedade. O costume do corpo na química produzida pela ansiedade. E claro que é super importante trabalhar esses eventos do passado, mas eu vou fazer aqui uma técnica hoje um pouquinho diferente para ajudar você a ter a desimpregnação, desimantar, sair desse relé imantado, desse piloto automático. Qualquer coisa que acontece, já acho que não vai dar, já acho que não vai funcionar, já acho que não dá não vou chegar no resultado, já pinta aquele olho arregalado, o olho do piloto automático, parece que o olho é maior que todo o rosto, e isso faz com que a pessoa só entre nessa condição porque o corpo está acostumado também com essa química. Então, eu quero que você respire fundo. Vocês estão me acompanhando aí, respirem fundo. Ponto de karatê. Mesmo que... Repita depois de mim, como sempre, né? Mesmo que...
meu corpo esteja acostumado à química da ansiedade. Eu escolho apreciar meu corpo profundo e completamente. Mesmo que é difícil viver sem essa taxa química da ansiedade, o meu corpo está acostumado a essa taxa. É difícil seguir avante sem essa taxa química. Eu escolho apreciar meu corpo e enviar amor para ele mesmo assim. Mesmo que eu tenho o corpo acostumado com a taxa química da ansiedade, eu escolho enviar amor para todo o meu corpo mesmo assim. Meu corpo está acostumado à taxa química da ansiedade. Meu corpo fica desconfortável quando não tem a taxa química da ansiedade ativa. O meu corpo fica descontrolado se não tem essa taxa química da ansiedade. Ele solicita a taxa química da ansiedade numa base regular. Essa taxa química da ansiedade que meu corpo sente falta. Essa taxa química da ansiedade que meu corpo já está acostumado. Difícil conviver com esses altos e baixos dessa taxa química da ansiedade. Embaixo do braço. Essa sensação que o meu corpo está acostumado com essa taxa química da ansiedade. Topo da cabeça. Essa taxa química acostumada no corpo da ansiedade. Na minha pele. Esse vício dessa taxa química da ansiedade nos meus órgãos. Esse vício dessa taxa química da ansiedade no meu paladar. Esse vício dessa taxa química da ansiedade na minha audição. Esse vício da taxa química da ansiedade no meu olfato. Esse vício dessa taxa química da ansiedade nos meus ossos. Esse vício dessa taxa química da ansiedade nas minhas veias e artérias. Esse vício dessa taxa química da ansiedade no meu coração e pulmão. Esse vício da taxa química da ansiedade nos meus rins e suprarrenais. Esse vício dessa taxa química da ansiedade no meu cérebro. Esse vício dessa taxa química da ansiedade no meu sistema nervoso. Esse vício dessa taxa química da ansiedade nas células de todo o meu corpo. Esse vício dessa taxa química da ansiedade em todas as células das minhas articulações. Esse vício dessa taxa química da ansiedade nos meus músculos. Esse vício dessa taxa química da ansiedade em todas as minhas membranas. Esse vício dessa taxa química da ansiedade em todo o meu campo de energia e na minha aura.
Ponto de karatê. Mesmo que meu corpo esteja acostumado com a taxa química da ansiedade, eu dou permissão ao meu corpo para deixar ir essa necessidade dessa taxa química. Meu sistema nervoso e órgãos têm permissão para relaxar, porque é seguro estar aqui. Nada de mal vai me acontecer se eu estiver aqui. Eu me dou paz e permito que meu sistema nervoso também sinta essa paz de estar aqui. Respira fundo e solta. Então, antes de terminar a live, eu quero contar uma historinha muito fofa, que eu gosto da Pixar. Ela faz parte dos desenhos animados norte-americanos, né? Um estúdio específico que traz muitas mensagens, né? E essa é a história de uma ovelha que era muito feliz e lanuda, e ela adorava a lã que tinha, e por isso ela dançava. Dançava de felicidade por ter aquela lã. Ela dançava muito até o dia que chegou a hora da tosquia. E ela ficou sem nada, só com a sua pele rosada e toda a sensação de vergonha, de não ter mais a sua lã, de estar sem nada para lhe proteger, aparecer todas as partes do corpo disformes que ela nunca tinha visto, que eram cobertos por aquela lã branquinha. Ela agora era um bicho cor-de-rosa, assim, magriço, sem graça, e entra em depressão por causa disso. E nessa depressão aparece um animal, que era uma mistura de coelho com antílope. Então tinha chifres de antílope e as orelhas de coelho, né? E vê a ovelhinha desacorçoada, né? Chateada. E começa a conversar com a ovelhinha, né? Tentando entender o que tinha acontecido com o animal. E o animal explica toda essa história de tristeza na vida dela. E aí a mistura de antílope com ele não consegue aceitar aquela situação e explica que qual é a diferença de ter ou não ter lã? Você pode pular. E aí ensina a ovelhinha a pular, e a ovelhinha se encanta com pular e vai crescendo a lã, e ela está só entretida em pular, quer dizer que o foco dela passou a ser pular. E quando vem a tosquia, ela não se importa, porque ela sempre pode pular. E ela passa a vida dela, com aquela alegria de poder pular, o foco no que ela pode controlar, que é pular, se sentir bem, ter seu grau de liberdade dentro do que realmente lhe preenche a alma. E então essas condições inseguras da nossa vida, os altos e baixos, que é o que significa pular, subir e descer, a vida é feita de altos e baixos mesmo. E como a gente tem grau de liberdade em escolher confiar, em escolher se cuidar, ou escolher limpar passado, escolher ir avante mesmo assim. Tem coisas que a gente não tem poder de mudar as circunstâncias ao redor, mas a gente tem grau de escolha de como vai se sentir com essas circunstâncias. Então, quando você escolhe limpar seu passado, você desimanta o seu corpo das questões que o corpo está acostumado, você está se dando essa possibilidade de ter uma vida com maior poder de escolha, que é o que proporciona a EFT.
tá? Depois quiserem o nome do filmezinho, agora eu não me lembro o nome desse filmezinho, mas eu posso botar nos comentários. Mas o mais interessante é que você curta, compartilhe, comente, deixe suas dúvidas para as próximas lives, tá? E, Luiz Otávio, como vai? Rica noite. Para mim é uma imensa alegria poder estar aqui. As nossas lives essa semana, como nas anteriores, segunda, terça, quarta e sexta. Eu aguardo vocês, então, amanhã, para a gente ir em mais um aspecto que a FT pode ajudar, né? E tem ajudado aí milhares de pessoas no mundo inteiro a ter suas vidas transformadas, com o maior grau de liberdade da gente poder escolher como vai lidar com as circunstâncias, né? Deixar as coisas como estão. A gente vai sempre ser vitimado pela vida, pela doença, pelas circunstâncias, pela condição acostumada do corpo de viver no piloto automático, mas a gente não precisa sempre ter esse resultado. Desejo a todos uma rica noite, grata pela presença, pela companhia, tá? E amanhã 8h30, nova live. Rica noite, tchau!